Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta Casa Legislativa, visitantes e aos que nos acompanham de forma virtual. Solicito ao secretário vereador Paulo Marques para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Ângelo Alexandre Tunin. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Irmi Rohr Schneiders. Presente. Mário Reck. Presente. Michel Nedelbart. Presente. Odolir Bordignon. Presente. Osni Simon. Presente. E eu, Paulo Sérgio Marques. Constatada a presença regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 39ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Iporã do Oeste, do dia 6 de dezembro de 2021. Pauta desta sessão. No pequeno expediente temos a apreciação da ata número 53 da 38ª sessão ordinária do exercício de 2021. Registro das correspondências. Nas matérias do dia temos leitura do projeto de lei número 48/2021. Leitura do projeto de lei 49/2021. Leitura do projeto de lei 50/2021. Leitura do projeto de lei do Legislativo 03/2021. Leitura da moção de protesto 04/2021. Leitura e discussão da indicação número 29/2021. No grande expediente não temos vereador inscrito. Na ordem do dia temos primeira discussão e votação da emenda proposta do projeto ao projeto de lei complementar número 09/2021. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 09/2021. Primeira discussão e votação do projeto de lei 45/2021. Leitura, discussão e votação do projeto de lei 46/2021. Primeira discussão e votação do projeto de lei 47/2021. Na explicação pessoal não temos vereador inscrito. No pequeno expediente, dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 53/2021. Da 38ª sessão ordinária realizada no dia 29 de novembro de 2021. Peço a dispensa da leitura da ata. Dispensada a leitura, coloco em discussão a ata número 53/2021. A palavra está livre. Coloca a ata número 53/2021 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Solicita ao secretário para que faça o registro das correspondências. Ofício GP número 183/2021. Iporã do Oeste, 30 de novembro de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste encaminhar a esta Casa de Leis a seguinte propositura para apreciação e votação na forma regimental. Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, que estimula a receita e fixa a despesa do Orçamento Geral do município de Iporã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício 2022 e dá outras providências. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para expressar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito municipal. Ofício número 185/2021. Senhor Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, 3 de dezembro de 2021. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, venho me manifestar acerca do pedido de informação número 9/2021, de autoria do vereador Darcy de Souza. Cumpre-nos informar que o processo FINISA, Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, está em trâmite junto à Caixa Econômica Federal e os órgãos governamentais para efetivação, não havendo até a presente data contrato assinado. Esta é minha manifestação. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito.
Ofício GP número 186/2021. Porã do Oeste, 13 de dezembro de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho me manifestar acerca do pedido de informação número 08 de 2021, de autoria do vereador Gilberto Richel. Conforme requerido, segue em anexo cópia da documentação requerida. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito. Então, segue aí uma lista extensa de documentação que está junto à resposta do Executivo para consultar para quem tem interesse. Ofício GP número 188/2021. Porã do Oeste, 3 de dezembro de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. E Porã do Oeste, Santa Catarina. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste encaminhar para esta Casa de Leis as seguintes proposituras para apreciação e votação. Concede abono salarial aos servidores públicos municipais e da outras providências. Concede aumento salarial aos servidores públicos municipais do Executivo e da outras providências. Encaminhamos também os ofícios em resposta aos pedidos de informação número 08 e 9 de 2021. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para expressar votos de estima e apreço. Atenciosamente, Adélio Marques, prefeito. Eram estas as correspondências, senhor presidente. Matérias do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 48/2021. Projeto de lei número 48/2021. Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual LOA, que estimula a receita e fixa a despesa do Orçamento Geral do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2022 e da outras providências. O prefeito em exercício de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Título 1 do Orçamento. Capítulo 1 do Orçamento Geral. Artigo 1º. O Orçamento Geral do município de Porã do Oeste para o exercício de 2021, discriminado pelos adendos e anexos integrantes desta lei, estima a receita em 36 milhões e 900 mil reais e fixa a despesa, anexo 2 do Poder Legislativo, em 1.233.576 reais, da administração centralizada em 21.543.684 reais e da administração descentralizada em 8.990.442 reais e 9 centavos, no total geral de 36.900.000 reais. Artigo 2º. A receita dependerá da arrecadação de tributos, receitas patrimoniais e de serviços, de transferências correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminada no adendo 3, portaria SOF, número 08 de 4 de fevereiro de 1985, anexo 2 da lei número 4.320/64. Artigo 3º. A despesa será realizada observadas as disposições da Lei em Diretrizes Orçamentárias, número 1954, de 3 de novembro de 2021, discriminadas nos adendos e anexos integrantes da presente lei. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a tomar medidas necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios no efetivo comportamento da arrecadação ao longo do exercício financeiro. Artigo 5º. Na execução orçamentária do exercício de 2022, deverá ser adotado o sistema de limitação de empenho por unidade orçamentária, sempre que a gestão fiscal se evidenciar deficitária, respeitando-se sempre os limites mínimos constitucionais de gastos com saúde e educação. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo devidamente autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite previsto na legislação em vigor. Artigo 7º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados, por ato do chefe do Poder Executivo, ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais não previstos conforme lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 8º. O Poder Executivo, por decreto, poderá aumentar ou diminuir as metas financeiras estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas. Artigo 9º.
Ao longo da execução orçamentária, o Executivo Municipal, autorizado por esta lei, poderá incluir novas fontes de recursos nos projetos, atividades ou operações especiais previstos no PPA, LDO e no orçamento das unidades gestoras na forma de créditos suplementares, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2022. Artigo 10º. Está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a realizar a abertura de créditos adicionais por decreto até o limite de 40% da receita estimada com o orçamento de cada uma das fontes gestoras, dependendo da existência de recursos disponíveis nos termos e limites da Lei Federal nº 4.320/64 e alterações posteriores, sendo os seguintes recursos. Primeiro, está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a suplementar o excesso de arrecadação, desde que comprovada a existência do excesso no período da abertura do crédito adicional, a ser apurado em cada fonte de recurso, conforme prevê o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, combinado com o parágrafo 3º deste mesmo artigo. Segundo, está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a suplementar por anulação de dotação parcial ou total as dotações orçamentárias de elementos de despesa dentro da mesma atividade ou projeto de programação por decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por resolução no âmbito do Poder Legislativo, desde que não comprometa as dotações de pessoal, encargos e outras consideradas prioritárias ao atendimento, principalmente as que dependerem de limites mínimos legais, conforme previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320/64. Terceiro, está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a utilizar o superávit financeiro verificado no balanço patrimonial do exercício financeiro imediatamente anterior para inserir novas fontes de recurso e suplementar as dotações orçamentárias existentes no grupo de fonte de recurso código 3, recursos do Tesouro, exercícios anteriores, na administração centralizada e descentralizada, em atendimento à portaria conjunta STN-SOF, número 2/2007. Quarto, está o Poder Executivo Municipal devidamente autorizado a suplementar, utilizando-se do provável excesso de arrecadação, verificando as rúbricas específicas dos convênios, utilizando para isto o repasse do respectivo convênio cujo valor não fará parte do demonstrativo do quadro de excesso de arrecadação para efeito de outras suplementações. Quinto, excluem-se do limite mencionado no caput deste artigo os créditos adicionais, suplementares ou especiais, decorrentes das leis municipais específicas aprovadas durante o exercício. Artigo 11. Os rendimentos de aplicação financeira, recursos da dívida ativa, multas e juros, serão utilizados como fonte de recurso, vinculado à fonte original e criada por ato do Poder Executivo. Artigo 12º. Aplicam-se no que couber as demais disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/2000. Título 2º da Administração Descentralizada, capítulo 1 do Fundo Municipal de Saúde. Artigo 3º. O orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2022, discriminado nos quadros e anexos integrantes desta lei, estima a receita e fixa a despesa em R$ 8.010.442,09. Artigo 14. A receita dependerá da arrecadação de transferências do Tesouro Municipal e demais transferências legais do Estado e da União. Artigo 15º. A despesa será realizada de acordo com a discriminação dos quadros adendos e anexos constantes desta lei e serão suportados pelas transferências do Tesouro Municipal. Artigo 16º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados por ato do chefe do Poder Executivo ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais não previstos conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 17º. Aplicam-se no que couber as disposições da Lei 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000. Capítulo 2. Do Fundo Municipal de Assistência Social. Artigo 18º. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício 2022, discriminado nos quadros e anexos integrantes desta lei, estima a receita e fixa a despesa em R$ 980 mil. Artigo 19º.
A receita dependerá da arrecadação de transferências do Tesouro Municipal e demais transferências legais do Estado e da União. Artigo 20º. A despesa será realizada de acordo com a discriminação dos quadros adendos e anexos constantes desta lei e serão suportados pelas transferências do Tesouro Municipal e demais transferências legais do Estado e da União. Artigo 21º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados por atos do chefe do Poder Executivo ao atendimento dos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais não previstos conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 22º. Aplique-se no que couber as disposições da Lei 4.320/64 e da Lei Complementar número 101 do ano 2000. Artigo 23º. Esta lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro do ano de 2022 e por ano oeste, 30 de novembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Senhor presidente, mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, tenho a honra de encaminhar a apreciação dos integrantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei sobre a Lei Orçamentária Anual LOA, que estimula a receita e fixa a despesa do Orçamento Geral do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício 2022 e dá outras providências, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei sobre a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Geral do município para o exercício 2022, visando concretizar as prioridades e metas definidas no Plano Plurianual, PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. O Executivo Municipal, por meio deste instrumento de programação e planejamento, visa alcançar os objetivos propostos no plano de governo e nas reivindicações e indicações da sociedade, de modo a tornar os serviços públicos cada vez mais eficientes e eficazes, em prol da sociedade de Porã do Oeste. Desta forma, cientes da compreensão dos nobres edis, solicitamos a apreciação, votação e aprovação do presente projeto de lei na forma regimental. Porã do Oeste, 30 de novembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Este projeto será baixado para a Comissão de Finanças para parecer. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 49/2021. Projeto de lei número 49/2021. Concede abono salarial aos servidores públicos municipais e dá outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e ele aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Fica autorizado o pagamento de abono salarial aos servidores públicos municipais no quadro de carreira admitidos em caráter temporário e comissionados até o final do exercício de 2022. O valor de que trata o artigo 1º será de R$ 200, correspondentes à carga horária de 40 horas semanais, devendo este valor ser reduzido proporcionalmente para as cargas horárias inferiores. Artigo 3º. Considera-se para fins de pagamento e desconto do abono salarial a proporcionalidade de 30 dias, devendo-se efetuar o desconto proporcional pelas faltas ao trabalho sem a devida justificativa. Artigo 4º. Ficam excluídos do pagamento do abono salarial os profissionais do magistério público municipal enquadrados na Lei 0683, de 7 de dezembro de 1998, os profissionais da carreira de agente comunitário de saúde, enquadrados na Lei Complementar número 096, e os profissionais da carreira de agente de combate a endemias, enquadrados na Lei Complementar número 107/2017. Artigo 5º. Ficam excluídos do pagamento do abono salarial os servidores públicos municipais afastados de suas funções por mais de 15 dias, em razão de auxílio-doença, licença-prêmio, afastamento por motivos de saúde de algum familiar dependente, excetuado o auxílio-maternidade. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de janeiro de 2022. Porã do Oeste, 3 de dezembro de 2021. Adélio Marques, prefeito municipal. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de vossas excelências o presente projeto de lei que concede abono salarial aos servidores públicos municipais e dá outras providências na forma regimental. O projeto de lei dispõe sobre a concessão de abono salarial aos servidores públicos municipais com carga horária de 40 horas semanais no valor de R$ 200. O valor do abono atualmente
pago é de R$ 100, havendo, portanto, um acréscimo de 100% no valor a ser pago a partir de janeiro vindouro. O abono salarial é pago aos servidores públicos municipais de Porã do Oeste desde o ano de 2001, tendo como premissa valorizar e motivar o servidor público municipal. Considerando a necessidade de legislação municipal específica para a continuidade deste pagamento a partir do mês de janeiro do próximo ano, encaminhamos o presente projeto de lei para que seja apreciado e votado. Estas, senhor presidente, senhora vereadores, senhores vereadores, são as razões que nos levaram a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação desta honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado e debatido e aprovado na forma regimental. E Porã do Oeste, 3 de dezembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 50/2021. Projeto de lei número 50/2021. Concede abono salarial aos servidores públicos municipais do Executivo e da outras providências. O prefeito de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos servidores públicos municipais do Poder Executivo aumento salarial de 5,20% sobre o vencimento do mês de dezembro de 2021. Artigo 2º. O percentual do aumento salarial concedido para os servidores públicos municipais será incorporado ao vencimento a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Artigo 3º. O vencimento que, mesmo com a aplicação de percentual de que trata o artigo 1º desta lei ficarem com valor inferior ao salário mínimo nacional, serão complementados até atingir este valor. Artigo 4º. Não se aplica a presente lei aos membros do magistério, aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias, e os quais serão beneficiados com a atualização do piso salarial das respectivas categorias, regulamentados anualmente por decreto do Poder Executivo, limitados aos índices nacionais conforme a lei específica. Artigo 5º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta do orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022 e Porã do Oeste, 3 de dezembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de vossas excelências o presente projeto de lei que concede aumento salarial aos servidores públicos municipais do Executivo e da outras providências na forma regimental. A revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais não foi possível conceder ao longo de 2021. Essa impossibilidade causou significativa perda salarial aos servidores, que é ainda maior se considerarmos a perda do valor do poder aquisitivo da moeda brasileira, o real. Diante dessa situação, o presente projeto de lei reconhece o trabalho que o servidor realiza e o Executivo está concedendo aumento real ao salário dos servidores, salário este bastante defasado. Vale ressaltar que o Executivo deverá estar concedendo na data prevista em lei a revisão geral anual referente às perdas inflacionárias do período que compreende o ano de 2021, índice medido pelo INPC e IBGE. Ressalto que a presente matéria, se aprovada, entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Estas, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, são as razões que nos levaram a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação desta honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, debatido e aprovado na forma regimental. Porã do Oeste, 3 de dezembro de 2021, Adélio Marques, prefeito. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo 03/2021. Projeto de lei do Legislativo número 03/2021. Concede aumento salarial aos servidores públicos do Poder Legislativo e da outras providências. O prefeito municipal de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores públicos do Poder Legislativo o aumento salarial de 5,20% sobre o vencimento do mês de dezembro de 2021.
Artigo 2º. O percentual do aumento salarial concedido para os servidores públicos do Poder Legislativo será incorporado ao vencimento a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Câmara de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina, 3 de dezembro de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara de Vereadores, da mesa diretora, Irmi Schneider, vice-presidente, Paulo Sérgio Marques, primeiro secretário, Osni Simon, segundo secretário. Justificativa. Senhores vereadores, vereadora, temos a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de vossas excelências o presente projeto de lei que concede aumento salarial aos servidores públicos do Poder Legislativo e dá outras providências. Como é de conhecimento de vossas excelências, em razão das limitações impostas pela Lei Complementar Federal nº 173/2021, no ano de 2021 não foi possível conceder qualquer espécie de aumento ou reajuste no salário dos servidores públicos municipais. Esta impossibilidade causou significativa perda salarial aos servidores, que é ainda maior se considerarmos a perda do poder aquisitivo da moeda brasileira ou real. Diante dessa situação, o presente projeto de lei reconhece o trabalho que o servidor realiza, mostrando-se justa a concessão do aumento real ao salário dos servidores, bastante defasado. A iniciativa de conceder o aumento real ao salário dos servidores públicos municipais, aliás, partiu do próprio Poder Executivo Municipal através do projeto de lei número 050/2021, que deu entrada nesta casa no dia de hoje. Desta mesma forma, como entendeu o chefe do Poder Executivo, a mesa diretora deste Poder Legislativo também entende correta a concessão do aumento. Por isto, considerando que o projeto de lei número 050/2021 tem impacto exclusivamente aos servidores públicos do Poder Executivo, é que se apresenta esta proposta de lei para conceder o mesmo percentual de aumento aos servidores do Poder Legislativo. Ressaltamos que a presente matéria, se aprovada, entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Deste modo, solicitamos a análise e aprovação da presente proposta na forma regimental. Mário Reck, presidente da mesa diretora, Irmir Schneider, vice-presidente, Paulo Sérgio Marques, primeiro secretário, e Osni Simon, segundo secretário. Peço ao secretário que faça a leitura da moção de protesto números 04/2021. Moção de protesto número 04/2021. Protestam contra a cobrança de quaisquer taxas dos produtores rurais na emissão de documentos, certidões, relatórios, feitas pelas unidades conveniadas da Secretaria de Estado da Fazenda. Os vereadores abaixo assinados, Adriano Klein, Michel Nedelbart, Osni Simon e demais vereadores apoiadores, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, apresentam e requerem que seja encaminhada a moção de protesto ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, aos deputados estaduais e à Secretaria de Estado da Fazenda, Diretoria da Administração Tributária, nas seguintes considerações e termos. Considerando orientações promovidas pela Secretaria de Estado da Fazenda aos servidores municipais atuantes nas unidades conveniadas dos municípios da entidade sobre a necessidade de cobrança de taxas dos produtores rurais para a emissão de relatórios de movimento econômico, declaração de venda e demais informações, certidões emitidas pelas unidades conveniadas, municípios, que nunca antes foram cobradas, considerando que estas informações são as extraídas do sistema VEB e os custos da expedição recaem sobre as unidades conveniadas, municípios, que realizam o processo da expedição de certidões, processos e relatórios aos contribuintes produtores primários, considerando o valor da taxa cobrada para emissão de um dos documentos, R$ 11,41. Requer moção de protesto no seguinte termo. A Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, acata a proposição dos vereadores Adriano Klein, Michel Nedelbart, Osni Simon, que protestam contra a cobrança de quaisquer taxas dos produtores rurais na emissão de documentos, certidões, relatórios, feitas pelas unidades conveniadas da Secretaria de Estado da Fazenda. Atenciosamente, assinado pelos autores Adriano, Michel e Osni Simon.
Os projetos de leis 49, 50 do Legislativo 03 e a moção de protesto 04/2021 serão baixados para as comissões devidas para parecer. Peço ao secretário que faça a leitura da indicação número 29/2021. Indicação número 29/2021. Indica o Executivo Municipal de Iporã do Oeste para que, através do setor responsável, providencie a ampliação e melhoramentos na iluminação pública e sinalização de limite de velocidade na rodovia Pinhal. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste. O vereador que a esta subscreve nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 239 do Regimento Interno desta Casa Legislativa e do inciso 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que sejam tomadas as providências para melhorar a rede de iluminação pública da rodovia Pinhal com a instalação de maior número de postes e lâmpadas e estender a rede até o final da rodovia. Além disso, indica sinalizar a rodovia sugerindo limite de velocidade para condutores dos veículos. Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 1º de dezembro de 2021, atenciosamente, Osni vereador. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, a iluminação e a sinalização adequada de rodovias e ruas desempenham um papel importante para garantir a tranquilidade e segurança dos cidadãos. Ao longo da rodovia Pinhal se encontra também a edificação da pista de caminhada, cujo fluxo de pessoas que a utilizam para se exercitar diariamente é considerável. Mas também é importante destacar que nesse trecho transitam frequentemente crianças e adolescentes integrantes das escolinhas esportivas do Indace e da Chapecoense, que se deslocam até o campo do Piazito e Esporte Clube Pinhal a fim de treinar. A rede de iluminação pública está instalada somente até o campo Pinhal e está com deficiência de iluminação no trajeto, precisando a implementação de mais postes com lâmpadas. Sugere-se também que a rede de iluminação seja estendida até o final da rodovia Pinhal, próximo ao campo do Piazito, onde as crianças e adolescentes treinam futebol. Considerar que a maioria se desloca com bicicleta e muitas vezes, especialmente no inverno, é escuro até o treino acabar. A falta de iluminação acarreta insegurança e perigo a estas pessoas. Destacar que a iluminação contribui para a conservação do bem público e garante boas condições do local, reprimindo a criminalidade e permitindo a sensação de conforto para quem transita na rodovia e também as pessoas que utilizam a pista para caminhar. Outra questão é a falta de sinalização, impondo limites de velocidade aos condutores de veículos da rodovia Pinhal. Não raras vezes percebe-se um trânsito de carros e caminhões com excesso de velocidade. Este fator gera grande preocupação para pais, os professores e instrutores que pedem providências urgentes do Poder Executivo, do Poder Público. Na certeza de podermos contar com a especial atenção do Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima. Atenciosamente, Osni, vereador. Está em discussão a indicação. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereador Osni, com a palavra. quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, senhor Mário, cumprimentar a vice-presidente, senhora Irmir Horschneiders, os demais vereadores dessa casa, aos funcionários aqui presentes, ao suplente de vereador Sérgio, que está presente também na plateia, ao Rafael Pocho, né, que também sempre se faz presente aqui nas nossas reuniões, e também saudar os internautas que nos acompanham de suas casas. Em relação a essa indicação, presidente, primeiramente preciso falar da utilidade e movimento de pedestres, ciclistas e automóveis que transitam por esta via. Temos no trecho da ponte do Rio Jundiá até logo depois da divisa 4 praças esportivas, ou seja, a Aspoeste, o Pinhal Esporte Clube, o Grilo Society, e já no município de Tunápolis, mas muito usado por nossos desportistas, a linda praça esportiva do Piazito Recreações. Nesse trajeto também há um calçadão, cuja finalidade é oportunizar aos nossos moradores mais um espaço de entretenimento e promoção de saúde, ou seja,
que seja usada para caminhadas ou corridas, pois é uma região, se você optar por atividade física sadia, é muito melhor do que o espaço da 163 sentido Trevo, porque ali se respira um ar puro e menos poluído por resíduos tóxicos dos carros e caminhões, pois ela é menos movimentada e há muito verde nas proximidades da rodovia. Nas praças esportivas ali localizadas que eu citei anteriormente, frequentemente temos treinos das escolinhas do Indace e muitas crianças se deslocam com bicicletas aos treinos. Por isso, e também pelo motivo das caminhadas e por ter sido procurado por alguns pais de alunos e adeptos da caminhada, eu venho aqui solicitar ao poder público, através dos seus órgãos competentes, que sejam tomadas providências no melhoramento da sinalização do trecho, principalmente do bar, onde era o bar Neumann, né, da família Steller, né, das proximidades, até a divisa do município de Tunápolis, pois tem somente uma placa no início da rodovia e outra nas imediações do Riacho Jundiá, limitando a velocidade. Então, acho que isso é muito pouco. E outra reivindicação é o melhoramento da iluminação até no Campo do Pinhal e dali em diante, instalar a mesma, pois nesse trecho ela inexiste, não sendo raras vezes que são vistos pessoas fazendo suas caminhadas nesse local, usando até lanternas do celular. Ao mesmo tempo, gostaria de solicitar também a conservação da calçada, pois em alguns trechos ela está irregular, oferecendo inclusive riscos aos usuários, e que seja feita a limpeza entre o calçadão e também a pista do asfalto, pois o inso ali está tomando conta. Com estas medidas, teremos mais um espaço adequado e útil para a nossa população manter a sua saúde física e mental. Por isso, peço aprovação e apoio desse projeto e pelos motivos relatados. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Paulo, a palavra. Quero saudar o presidente, demais colegas vereadores, funcionários, suplente de vereador que aqui se faz presente, cidadão e também a todos que nos acompanham de forma virtual. Eu reforço aqui, e quero dizer que eu estou de acordo com a indicação do vereador Osni, né? E até para citar já, eu lembro de uma entrevista que eu dei na edição 854 do dia 29 de janeiro, ao Jornal Noticiário Regional, que também já tinha me perguntado sobre algumas coisas, e mesmo que a gente não estava em sessão ainda, eu já tinha protocolado, junto ao Executivo, a indicação de um estudo de viabilidade para a ampliação da rodovia Pinhal, além de outros serviços que eu tinha solicitado também, como melhoria em estradas, e também o estudo de viabilidade da construção de uma ponte ali na rua, na rua Santo Antônio, próximo à ponte próximo a Kazan, onde antigamente era a gráfica. Então, assim, essa rua, inclusive, já foi ampliada e agora está sendo asfaltada, faz parte do asfaltamento também. E até, na época, me foi passado algumas situações, porque a administração, até hoje, não tem bem certinho os dados, inclusive, do que foi ampliado na gestão passada sobre as lâmpadas de LED. Esse projeto sumiu, inclusive tenho funcionários que pediram ao ex-secretário da administração, que na época parece que disse que tinha no note pessoal dele, e ficou de entregar, e até hoje não veio essa documentação. E ela está fazendo um estudo, inclusive a empresa Celesc está fazendo um levantamento para saber do quanto foi aumentado, porque esse número não foi passado para a empresa. Então, quanto isso vai realmente custar a mais essa ampliação da iluminação pública que foi feita? Porque foram tiradas lâmpadas de 70 watts e instalados de 150 ou 180 watts em alguns lugares. Então, talvez se tivesse tirado de 70, podia ser instalado outras de 70, 80 ou até do mesmo potencial, porque a luminosidade é maior. Então, estamos aguardando também esse estudo aí para ver o quanto isso vai dar em impacto financeiro para trabalhar mais no melhoramento de novas
iluminações. Obrigado. Continua livre a palavra. Presidente, Vereador Adriano, com a palavra. quero cumprimentar o presidente, os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, suplente do vereador Sérgio, que se faz presente, e o nosso mais assíduo que está visitante, o Rafael, que participa dessas sessões após pandemia. Falando dessa indicação que o Osni apresentou, eu também acho ela muito válida, porque muitas pessoas utilizam esse trajeto para fazer caminhadas, fazer seu exercício, muito bem colocado, como o Osni colocou, as nossas crianças do município vão fazer os treinos. Então eu acho que o poder público municipal pode dar uma melhor atenção nesse trajeto, porque são trajetos, vamos dizer assim, prioritários, de maior fluxo, e nesses trajetos precisa de maior atenção. Então eu apoio a indicação do Osni e é bem tranquilo. Referente, Paulo, à questão que o senhor colocou de sumir o projeto de iluminação que aconteceu ali, faça um requerimento ao ex-secretário. Notifique ele, cobre ele, isso são documentos públicos. E se esses documentos públicos não aparecerem, eu sou o primeiro a solicitar processo contra essas pessoas. Então, se os senhores não fizeram, a administração não fez, está perdendo tempo. Desde janeiro, o senhor mesmo colocou, né, que já requereu, fez, nós estamos chegando no final do ano, então é tempo demais, essas coisas precisam acontecer, né, e não podemos ficar refém. Estas coisas eu não admito, né, se tem documentos públicos, projetos de engenharia, projetos que é do bem público, elas precisam ficar para o bem público. Não é eu saindo que eu sou dono disso aí, não. O dono são as pessoas. Tem que ficar sequência. Então, já sabe a providência que tem que tomar, né? Então, é muito bem essa indicação, voltando novamente, e eu concordo com ela e eu a defendo também. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Então, essa matéria será encaminhada para o Executivo para as providências cabíveis. No grande expediente não temos vereador inscrito. Na ordem do dia, peço ao secretário que faça a leitura do despacho do presidente 03/2021. Despacho do presidente número 03/2021. Na última sessão ordinária, realizada no dia 29/11/2021, foi realizada a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 09/2021, aprovado por unanimidade em sua redação original. Ao final da sessão, contudo, verifiquei que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final havia apresentado emenda modificativa do artigo 7º do projeto. Por um lapso, esta emenda não foi submetida à discussão e votação no plenário. Na sessão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também não se manifestaram quanto à emenda apresentada. O projeto de lei complementar número 9/2021 será pautado para a segunda votação na sessão ordinária a ser realizada no dia de hoje, 6/12/2021. No entanto, a fim de evitar qualquer espécie de nulidade, considerando que houve a apresentação formal de emenda pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, não submetida à análise do plenário durante a primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 9/2021, entendo viável submeter o projeto à emenda à nova votação. Por isso, torno sem efeito a votação do projeto de lei complementar 9/2021, realizada na sessão ordinária do dia 29/11/2021. Determino que a Secretaria adeque a pauta da sessão ordinária do dia de hoje, 6/12/2021,
para constar que o projeto de lei complementar número 9/2021 e a emenda modificativa apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final serão novamente discutidos e votados em primeira votação. E por ando este, 6 de dezembro de 2021, Mário Reck, presidente da mesa diretora. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a qual propôs a emenda ao projeto de lei complementar número 09/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referente ao projeto de lei complementar do Executivo Municipal número 09/2021, que altera o número de vagas de cargos previstos no anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 13 de 97, cria cargos e dá outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, Irmir Rohrschneiders. Relatório. Trata-se do projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo Municipal, que solicita autorização para alterar o número de vagas dos cargos previstos no anexo 1 da Lei Complementar número 13 de 1997, aumentando as vagas dos seguintes cargos: auxiliar de creche, agente administrativo, motorista, fiscal de tributos e obras, técnico em enfermagem, psicólogo. Pede autorização para criar os seguintes cargos: agente de manutenção predial, profissional de educação física, assistente de educação, fonoaudiólogo. Além disso, solicita autorização para enumerar os cargos criados pela Lei Complementar número 78 de 2010 e Lei Complementar número 98 de 2015 e incluir no quadro de cargos de provimento efetivo, no anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 13 de 1997, no seguinte grupo, categoria 5.20, agente fiscal sanitário, 5.21, analista de suporte informática. Prevê ainda compilar esta lei à Lei Complementar Municipal número 13 de 1997. O projeto de lei foi protocolado na Casa Legislativa no dia 8 de novembro e lido na sessão do mesmo dia. Foi avaliado pelo setor jurídico da Casa, que emitiu parecer favorável e propôs uma emenda modificativa. Seguindo a orientação regimental, o projeto de lei encontra-se nesta comissão, onde aguarda parecer para seguir a tramitação. É o relatório. Parecer. Das emendas. Os vereadores apresentam emenda modificativa ao projeto de lei complementar do Executivo número 9/2021. A. Da análise do mérito. Considerando a grande demanda dos serviços do poder público do município e a falta de servidores para dar funcionalidade em todo o sistema de serviços oferecidos e prestados à população, considerando que o cidadão exige que o serviço prestado pelo órgão público seja de qualidade, quer servidores disponíveis para realizar com eficiência os serviços ofertados. Para tanto, o servidor necessita de condições adequadas de trabalho e organizadas conforme atendimento, sem acúmulo de funções. Considerando que o servidor público contribui muito para o desenvolvimento e crescimento do município através dos serviços que presta para a sociedade. Segundo Cardona, servidor público qualificado, capacitado e dedicado é a melhor aposta que a sociedade pode fazer, pois garante uma gestão pública eficiente e eficaz, trabalhando tão somente em favor do cidadão. Considerando o parecer jurídico desta Casa, que chama atenção quanto à data da lei em vigor, a proibição definido pela Lei Complementar número 173 de 2020, segundo a qual não há possibilidade desta lei entrar em vigor no exercício de 2021. Desta forma, a relatoria propõe emenda modificativa ao artigo 7º, que passará a vigorar com a seguinte redação: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, passando a produzir os efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Conclusão. Após a análise do projeto de lei complementar, encaminhada pelo Executivo Municipal número 9 de 2021, propomos emenda modificativa ao artigo 7º, que passará a vigorar com a seguinte redação: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, passando a produzir os efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Feita esta alteração, emitimos parecer favorável por entender que atende integralmente aos preceitos da constitucionalidade, da legalidade e técnica legislativa. É o voto. Presidente Paulo Sérgio Marques, favorável. Vice-presidente Adriano Klein, favorável. Irmir Rohrschneiders, favorável. Coloco em primeira discussão a emenda proposta ao projeto de lei complementar número 09/2021. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereadora Irmir, com a palavra.
Quero saudar o presidente Mário, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, ao público que está aqui presente e também aos que nos acompanham de casa. É uma emenda simples, mas, porém, achamos necessário fazer a emenda. Que esse ano, então, não se pode dar aumento, não pode ser contratado mais pessoas e tudo que nós já viemos discutindo essa noite aqui. Então, apenas essa alteração que esse projeto de lei entre em vigor a partir de janeiro de 2022. Bem tranquilo referente a essa emenda. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Vereador Paulo. Quero saudar mais uma vez a todos já nominados anteriormente na minha fala e dizer que quero primeiro dar os parabéns ao presidente Mário, que de forma muito correta conduziu essa votação mais uma vez. Eu lembro que verbalmente até me manifestei que ela sofreu uma emenda que a gente discutiu para que entrasse em vigor a partir de 2020, a partir de 1º de janeiro. Também acredito que foi um lapso da administração no momento de encaminhar, porque encaminha todos os projetos e não se deu conta de que ela deveria, como assim nos projetos de hoje, deveria vir com a relatado que são a partir de 2021. Então, também mais para justificar isso e peço o apoio dos nobres para a votação favorável dessa emenda. Continua livre a palavra. Coloque em primeira votação a emenda proposta. A votação é nominal e os vereadores deverão dizer sim ou não. Adriano Klein. Sim. Darcy Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmir Horschneider. Sim. Eu, Mário Reck, sim. Michel Nedelbart. Sim. Odolir Bordignon. Sim. Osni Simon. Sim. Paulo Sérgio Marques. Sim. Então, essa emenda foi, então, aprovada por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei complementar número 09/2021, que altera o número de vagas de cargos previstos no anexo 1 da Lei Complementar Municipal número 13/1997, cria cargos e dá outras providências. A palavra está livre. Coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 09/2021. A votação é nominal e os vereadores deverão dizer sim ou não. Adriano Klein. Sim. Ângelo Alexandre Tonin. Sim. Darcy José de Souza. Sim. Irmir Horschneider. Sim. Eu, Mário Reck, sim. Michel Nedelbart. Sim. Odolir Bordignon. Sim. Osni Simon Sim. e Paulo Sérgio Marques. Sim. Então, foi aprovado por unanimidade. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 45/2021, que autoriza o município de Iporã do Oeste a firmar termo de concessão de uso de bem imóvel com a Associação Cultural, Assistencial, Recreativa e Esportiva da linha Aparecida e da outras providências. A palavra está livre. Presidente, Vereador Adriano, com a palavra. como membro da comunidade da Aparecida e vereador também, eu vou falar do objeto dessa concessão. É um ginásio de esportes. A comunidade se mobilizou, solicitou, fomos atrás de emendas e o município ganhou uma emenda de 700 mil, na época do nosso deputado, para a construção desse ginásio. Foi comprado um terreno também, foi intermediado recursos nesse sentido também. Então, o município teve pouco, vamos dizer, desembolso particular ou de impostos do próprio município nessa obra. Essa obra demorou 2 anos e meio para estar pronta. Agora ela está pronta. Inclusive, a administração agora
fez a finalização, teve algumas coisas que não estavam prontos, que fizeram essa adequação, e agora a obra está pronta para ser usada, não só pela comunidade de Aparecida, né? Então vai ser em benefício de todo o município. E até aqui na lei diz assim: o uso do imóvel descrito neste artigo destina-se a atividades educacionais, esportivas e recreativas, voltadas aos integrantes da comunidade, crianças, jovens e adultos, de interesse da comunidade. Então, na verdade, não vai ficar só restrito ao uso do bem à comunidade, né? É isso que eu quero colocar. E estou a favor, sim, da concessão. Acho interessante porque é um bem que foi construído com esse objetivo, um ginásio de esportes para pro lazer das pessoas, para a cultura, porque ali não é só necessário ter esportes, pode ter cultura, pode ter outros eventos dentro desse imóvel, né? Então, eu me coloco favorável à concessão. Só vou justificar, presidente, que eu vou me abster de votar por motivo de ser integrante da comunidade. Seria isto, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Usni, com a palavra. saúdo novamente as pessoas que anteriormente já mencionei, e de acordo com o que o Adriano falou, também eu vou me colocar a favor dessa cessão de uso, né, dessa concessão de uso no caso, né, pelo motivo da comunidade de Aparecida gostar muito das atividades esportivas, recreativas e sociais, né. Então, é uma comunidade que sempre participa das competições a nível de município, tanto de Jaipo como campeonatos municipais de todas as modalidades, e eu vejo assim que há uma procura por diversos tipos de esportes, né? Inclusive voleibol, voleibol de areia, e a gente sempre vê a comunidade muito unida, focada, torcendo pelos seus integrantes, né? E mais uma vez, os jogos que estão acontecendo lá na quadra da areia do futebol, o futevôlei e do próprio voleibol de areia que está acontecendo durante esse período de verão, a gente vê sempre uma grande participação da comunidade de Aparecida. Então, eu acho que mais do que ninguém a comunidade merece, né? Foram lutadores por esse objetivo, e essa concessão de uso eu me coloco totalmente favorável, e que a comunidade e os visitantes possam usufruir desse espaço e ter seu espaço de recreação adequado para poder desempenhar suas atividades. Era isso, presidente. Continua livre a palavra. Presidente. Vereador Paulo, com a palavra. Quero me colocar a favor desse projeto, parabenizar a comunidade da Aparecida, como já foi mencionado antes, uma comunidade que sempre participa ativamente das programações, e sou também favorável e peço o apoio dos demais, porque a lei o município está dando destino a esta obra para o fim que ela foi executada, né? Então, foi concluído agora, como o Adriano disse, aquilo que ainda faltava, e, através desse projeto, estamos autorizando o seu destino e, principalmente, para o uso da população para o qual foi executado. Então, é isso aí, presidente. Continua livre a palavra. Senhor presidente, Vereador Irmi, com a palavra. volto a saudar os já anteriormente mencionados e parabenizar a administração e a todos que se empenharam, colega vereador Adriano, toda a comunidade de Aparecida, porque eu nasci lá, cresci lá e agora voltei a morar na comunidade de Aparecida. Então, as nossas famílias todas, há muitos anos já, sempre sonhavam em termos um ginásio em Aparecida. Então, agora temos esse ginásio e conheço a população de Aparecida, todos se empenham em manter bonita a comunidade, se organizam de forma bonita, e eu sei que vai ser muito usado esse ginásio, e a comunidade também vai fazer jus de conservar ele e dar destino àquilo que ele foi construído. Então, parabéns a todos os envolvidos, e acredito que todos serão muito bem-vindos nesse ginásio. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra.
Coloco em primeira votação o projeto de lei número 45/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Presidente, pela abstenção. Então, foi aprovado por maioria de votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 46/2021, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de concessão de uso de imóvel pertencente ao município, com a Associação Amigos dos Animais e da Natureza de Porão do Oeste, ASANIL, e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereadora Irmi, com a palavra. volto a saudar os já anteriormente mencionados e quero aqui parabenizar a administração pública por ter encaminhado esse projeto aqui para nossa casa, porque como todos são sabedores aqui dessa Câmara e também do município, o nosso município está de parabéns na questão de gatos e cachorros abandonados na rua. Isso graças a voluntárias, a maioria delas mulheres, que fazem esse belo trabalho, essa campanha, todas essas conscientizações das pessoas, né? Então, sempre que todos aqui sabem que a Rosane Miller, ela vinha acolhendo esses animais sempre na casa dela. E isso também não é uma forma correta, né? Então, já várias vezes participei de reuniões, sou sócia da ASANIL também, e vejo a importância deles ter um lugar adequado para deixar esses animais para a recuperação da saúde deles e procurar lares para essas casas, para esses animais, para alguém adotá-los quando for necessário. E também a questão da castração, que sempre a ASANIL promove no nosso município, para evitar também que temos assim essa proliferação em grande número na nossa comunidade, no nosso município. Então, estão de parabéns e tenho certeza que a ONG vai fazer bom uso desse espaço e deixando o nosso município cada vez melhor de se viver. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 46/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Presidente, eu me abstenho também, justificando que eu faço parte da ASANIL. Então, meu voto vai ser pela abstenção. Então, aprovado por maioria de votos. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 47/2021, que autoriza o município de Porão do Oeste a firmar termo de concessão de uso de bem móvel com a Associação de Artesanato Novo Amanhã e da outras providências. A palavra está livre. Senhor presidente, Vereadora Irmi, com a palavra. Voltando a saudar os já mencionados anteriormente, então esse projeto trata de concessão de uso de uma máquina de costura, uma vez que o município possui 4 máquinas de costura que são usados nas oficinas e nos cursos de corte e costura que temos aqui no município, por vezes cedido pelo município, e a Associação do Artesanato está requerendo uma máquina de costura para os seus trabalhos que fazem e sempre ajudam a comunidade, ajudam o hospital, fazem trabalhos voluntários. Então, não acho totalmente justo o município ceder uma máquina para elas estar fazendo esse trabalho. Então, peço a colaboração dos colegas vereadores também para serem favoráveis a essa concessão de uso. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 47/2021. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Na explicação pessoal, não temos vereador inscrito. Convido o secretário para fazer a leitura do edital de convocação 06/2021.
Desculpa, presidente, estava embaixo do outros projetos. Tá? Edital de convocação número 6/2021, sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 208, item 1º do Regimento Interno, resolução número 6/2009, de 10 de setembro de 2009, considerando a existência de matéria que necessita de análise exclusiva, em conformidade com o artigo 197, parágrafo 2º do Regimento Interno, que dispõe que nas sessões em que serão apreciados leis orçamentárias do Executivo Municipal, nenhuma outra matéria será incluída na ordem do dia, sendo a pauta destes projetos exclusiva. Considerando a tramitação do projeto de lei número 048/2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, LOA, que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Geral do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2022 e da outras providências, para o qual a tramitação a prazo regimental que deve ser cumprido resolve convocar extraordinariamente o Poder Legislativo Municipal, composto pelos seus vereadores, em pleno gozo dos seus direitos regimentais e constitucionais, para uma reunião extraordinária a realizar-se no dia 13 de dezembro de 2021, segunda-feira, às 18 horas, no plenário do Poder Legislativo Municipal, com a seguinte ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 48/2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual LOA, que estima a receita e fixa a despesa do Orçamento Geral do município de Porã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2022 e da outras providências. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, 6 de dezembro de 2021. Mário Reck, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Registre-se, publique-se. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 13 de dezembro de 2021, com início às 19 horas nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.